Afinal, o movimento do Renascimento não aconteceu na América? Quando começamos a estudar a arte na América, a gente percebe que os livros de história sempre começam com a arte barroca. Mas, peraí, historicamente, o Renascimento ele começa por volta de 1350 e se estende até mais ou menos 1600. O Barroco ele começa ali no finalzinho do século XVI e vai até ali mais ou menos o final de 1700, do finalzinho do século XVIII. Então, por que a América ela começou a ser colonizada no século XVI, em 1500, e essa arte do século XVI europeu não tem tanto destaque assim, porque os livros de história começam a dar destaque muito mais para a arte barroca, sendo que ela é uma arte posterior. Lembrando que quando a gente fala em movimentos artísticos, a gente acaba ignorando a produção artística pré-colombiana e a produção artística dos povos indígenas que existiam na América. Quando a gente começa a falar de movimentos artísticos, a gente começa a falar da chegada do barroco, a chegada do neoclássico e desses movimentos que foram desenvolvidos na Europa e acabaram vindo para cá. O Barroco tem grande destaque quando a gente pensa no desenvolvimento da arte na América. Ele teve assim uma amplitude muito grande, principalmente a partir do século XVIII aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Só que se a gente para e observa a arte produzida nos tempos de colônia, a gente consegue observar que o Barroco não era a única estrela que tinha ali não. A gente consegue observar traços também da arquitetura e do desenvolvimento da arte renascentista e maneirista. Lembrando que o maneirismo é tipo um período ali de intercâmbio entre o Renascimento e o Barroco. O Renascimento, com suas linhas sóbrias, a racionalidade, a valorização do humanismo, artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo tiveram influência na produção artística americana, assim como as linhas tortuosas e a expressividade do maneirismo, imortalizada aí nas pinturas de El Greco, também tiveram forte influência para artistas aqui na América. Os nomes mais importantes quando a gente pensa assim, no desenvolvimento de uma arquitetura renascentista e maneirista na América são de Donato Bramante e Giulio Romano. E um elemento extremamente importante são as traduções dos livros I Sette Libri dell'Architettura, escrito por Sebastiano Serlio. Essa coletânea de livros escritos pelo Sebastiano era um grande manual, um grande guia prático de arquitetura renascentista e de projetos em perspectiva. Então ele era muito voltado para arquitetos e pessoas que trabalhavam diretamente com construções. E ele facilitava muito a vida das pessoas porque ele era completamente ilustrado. Então, além de falar sobre o assunto, além de falar sobre a arquitetura renascentista, ele ajudava as pessoas a entender exatamente o que ele estava querendo dizer através desses desenhos. Esses tratados do Sebastiano são do século XVI. Leon Baptiste Albert já tinha feito um livro de tratados de arquitetura no século XV. Porém, os livros do Albert eles eram muito mais técnicos, um pouco mais acadêmicos e eles não tinham ilustrações, o que dificultava um pouco o trabalho dos arquitetos. Então os arquitetos na América, eles tinham esses tratados do Sebastiano, eles tinham referências europeias baseadas tanto no Renascimento quanto no maneirismo, além de ter materiais diferenciados aqui na América. Essa mescla desses vários elementos acabou criando uma arte renascentista americana completamente única, assim como é a barroca. Por exemplo, a Catedral de São Domingo, a catedral mais antiga da América. A Catedral Primaz da América, que fica lá na República Dominicana. Ela foi iniciada em 1512 e ela é um raro exemplo da arquitetura gótica real fora da Europa. Ela tem elementos góticos e também mescla em sua arquitetura elementos renascentistas. A arquitetura do edifício da Catedral de São Domingo é notável por sua estrutura de paredes de pedra calcária maciça, com sua entrada principal decorada com esculturas e relevos com arcos em volta das portas de entrada, compondo os tímpanos arquitetônicos. Seu interior destaca ainda mais sua vertente gótica, com abóbadas de nervura, onde arcos mais grossos garantem a estabilidade do teto, como nervos, e painéis de pedra fina preenchem os espaços entre os nervos formados. Ou então a Igreja e Convento de São Francisco, lá em Quito, que é um complexo católico que começou a ser construído em 1537 e, como demorou para ficar pronto, incorporou vários estilos artísticos. O exterior, renascentista, geométrico, harmônico e rígido, decorado de maneira maneirista. A fachada principal de pedra é muito decorada com formas geométricas e alguns santos.
Por trás dela erguem-se duas torres brancas e em suas laterais se abrem duas alas destinadas ao mosteiro, o que deixa a fachada do prédio bem alargada. Posteriormente, o interior da igreja foi decorado com elementos barrocos, criando um contraste entre o interior e exterior. E isso não ficou restrito simplesmente à arquitetura religiosa. A arquitetura militar na América também foi influenciada por esses estilos europeus. A gente consegue observar vários fortes da época que lembram fortes medievais, mas a gente também tem alguns exemplos de fortes que seguem a padronagem renascentista, como o Castilho São Marcos, lá na Flórida, nos Estados Unidos. O castilho é um forte estrela de alvenaria, feito de uma pedra chamada coquina, uma pedra semelhante ao calcário. A planta tem uma base quadrada com formas triangulares nas pontas, lembrando o diamante. Ele foi construído no final do século XVII, seguindo todos os modelos renascentistas de harmonia, perfeição, simetria, toda uma organização matemática que os renascentistas valorizavam muito. A América, ela é repleta de arquitetura barroca, mas se a gente olhar bem, a gente consegue encontrar vários elementos dessa arquitetura renascentista e maneirista espalhadas pelas ruas de Bogotá, Cusco, Lima, Coro. É interessante a gente perceber que, apesar do barroco ter tido esse grande destaque quando a gente pensa na arquitetura colonial americana, a gente ainda tem exemplos desse movimento artístico que foi muito forte no século XVI, esse período de começo de colonização. É interessante pensar sobre essa arte colonial e sobre como todo esse pensamento e essa estrutura europeia foi importada para cá, foi trazida da Europa para a América, para o Brasil, para o México, para todos os países da América de um modo geral, e como isso foi consolidando e cristalizando aquilo que a gente entende por belo. Então é bom a gente sempre lembrar que a gente tem essa arte que foi trazida da Europa para cá, mas é interessante também a gente perceber que a gente já tinha uma produção artística aqui anteriormente. Eu sempre gosto de destacar isso sempre quando eu estou falando de arte colonial, para a gente não esquecer que veio muita coisa interessante da Europa para cá, que ganhou uma cara completamente nova aqui na América, mas aqui na América a gente também tem uma produção original muito interessante que também merece ser preservada. Agora me fala aí nos comentários, você já sabia que existiam igrejas renascentistas aqui na América? Igrejas góticas na América? Não neogótico, neogótico a gente sabe que tem de monte, mas você sabia que existia gótico original por aqui? Me conta aí nos comentários, você já conhecia essa igreja mais antiga construída aqui na América? Deixe seus comentários aqui, vamos conversando, um grande beijo e tchau, tchau. Nos acompanhe também nas redes sociais, Twitter e Facebook Arte de Segunda, no Instagram Rodrigo Retica, e você pode contribuir financeiramente pelo apoia.se/Arte de Segunda.